Não, plantei ela. Fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Tá cada um dos seus lugares. Então, nesse terceiro bimestre, nós vamos dar continuidade ao estudo da filosofia moderna e vamos entrar no pensamento político de John Locke. John Locke foi um filósofo inglês que viveu de 1632 até 1704. Portanto, ele viveu na transição aí do século XVII para o século XVIII. E, segundo ele, no seu pensamento, na sua filosofia política, o objetivo da lei, o objetivo da política é preservar e aumentar a liberdade. Isso é chamado, então, de liberalismo político. O que defende o liberalismo? Vocês sabem? Não sabem? O liberalismo é uma corrente política que defende as liberdades. Quais liberdades eles defendem ou defendiam? Ninguém sabe. Defendiam liberdade de expressão. O que é a liberdade de expressão? Liberdade de expressão é você poder falar o que quiser e bem entender. Aqui John Locke estava se opondo a Hobbes e ao Estado absolutista. No absolutismo não havia liberdade de expressão. Se você falasse algo que desagradasse o rei, o que poderia acontecer com você? Ser morto, ser preso, ter os seus bens apreendidos. Não tinha liberdade também na época de John Locke, na época do absolutismo, de religião. Você não tinha liberdade religiosa, você não poderia escolher, não podia escolher a sua religião. Se você vivesse na Inglaterra como John Locke, você era obrigado a ser de uma religião. Qual que era a religião oficial do Reino Unido, da Inglaterra? Católico foi na Idade Média, teve a Reforma Protestante, a Inglaterra se tornou de uma outra orientação cristã, mas não mais católica, religiosa. Qual que foi? Qual que é a igreja, inclusive que é a igreja oficial até hoje, do Reino Inglês, cujo líder supremo era a Rainha Elizabeth II, que morreu, agora é o Rei Charles. Qual que é a igreja lá? A igreja anglicana, o anglicanismo. Se você não fosse anglicano na Inglaterra, você era perseguido e morto. Thomas More, um filósofo católico inglês, inclusive foi decapitado porque não quis se converter à igreja anglicana. Os puritanos fugiram da Inglaterra e acabaram indo parar no que hoje nós chamamos de Estados Unidos. As 13 colônias, eles fundaram as 13 colônias que depois deram origem aos Estados Unidos. Por quê? Fugindo de guerras religiosas. Essas guerras religiosas acabaram se transformando numa guerra civil. Uma guerra civil que durou 49 anos. Começa em 1640, com a Revolução Puritana, e culmina em 1689, com a Revolução Gloriosa na Inglaterra. A Revolução Gloriosa vai ser a primeira das grandes revoluções burguesas, porque vai tirar o poder absoluto das mãos dos reis e vai colocar os reis sob o ditame da lei ou das leis, criando aí os parlamentos. Então, o parlamento é a primeira forma de expressão política da burguesia. É a primeira vez que a burguesia chega ao poder e limita os poderes dos reis. A liberdade política. O que é a liberdade política? Liberdade política é você poder participar das decisões políticas, poder eleger os seus representantes políticos.
E na Inglaterra isso foi possível depois da Revolução Gloriosa. O povo podia eleger o parlamento. Lá era um modo de governo parlamentarista. E elegendo o parlamento, qual que é a função do parlamento? No parlamentarismo. O parlamento faz as leis. O parlamento também elege o primeiro-ministro, que vai ser o poder executivo. Então, a liberdade política e a liberdade econômica. A liberdade econômica é a liberdade de poder comercializar com quem você quiser e bem entender. Então, num poder absolutista, você não podia escolher o seu governante. Geralmente, o governante era um rei, e os reis governavam de forma hereditária. A liberdade econômica era poder comercializar com quem você quisesse e bem entendesse. Algo que também não existia nos governos absolutistas. Porque você poderia somente comercializar com quem o rei autorizasse. Tinha o exclusivismo comercial, mercantilismo ali, o pacto colonial, que estabelecia, por exemplo, que as colônias só poderiam comercializar com as metrópoles. Então, esse é o liberalismo político, os princípios aí, ideais do John Locke. Ele defende o Estado de Direito. Esse Estado de Direito é governado por um parlamento. O parlamento é eleito pelo povo. E a função do parlamento é qual? Fazer as leis. A centralidade, então, desse governo está nas leis, né? Não no poder ou nas mãos dos reis, como era no absolutismo. Então, os seres humanos são agentes institucionais, segundo John Locke, né? Independentes aí, com direitos naturais. Quais são os 3 direitos naturais básicos? São 3 direitos naturais básicos: vida, liberdade e propriedade. Todo mundo que nasce tem o direito de viver. A própria natureza nos dotou desse direito. A natureza nos dá a vida, portanto, ela nos dá o direito de viver. Todo mundo nasce livre, ninguém nasce escravo. Portanto, a natureza nos fez livres e por isso ninguém pode escravizar pessoa alguma. Apesar de que o John Locke tinha propriedades e defendia a escravidão em outros lugares, não na Inglaterra. E a propriedade? Todo mundo que trabalha tem o direito de usufruir daquilo que conquistou com o suor do seu próprio trabalho. Então a propriedade é aquilo que você conquista com o seu próprio labor, com o seu próprio trabalho, com o seu próprio suor. Então esses são os direitos naturais básicos, segundo o John Locke. Então eles se juntam aí a uma sociedade política para serem protegidos pelo Estado de Direito. Então o Estado de Direito visa defender esses 3 direitos. Qual que é a função do Estado? Garantir os 3 direitos básicos. Garantir a nossa vida, a nossa segurança, garantir a nossa liberdade, não deixar com que ninguém nos escravize, nos prenda, nos tire a liberdade, e garantir e proteger a nossa propriedade, não deixar que ninguém nos roube naquilo que nós conquistamos com o nosso trabalho. Em todas as situações de seres criados aptos à lei, onde não há lei, não há liberdade. Então a galera acha que a liberdade é a ausência de leis, é você poder fazer o que você quiser. Mas isso não é liberdade, isso é anarquia. Onde não há lei, não há liberdade. Porque a lei é que garante a existência da liberdade. A lei que impede que eu use a minha liberdade para tirar a liberdade do outro. Então, minha liberdade, ela deve ser limitada pela lei, para que assim todos possam ser livres.
Eu não posso usar a minha liberdade como se usava antes da criação do Estado para escravizar outros, para tirar a propriedade dos outros, para tirar a vida dos outros. Então minha liberdade não pode ser livre a ponto de comprometer a liberdade do outro. E a lei existe justamente para colocar limites e assim garantir que todos possam ser livres. Qual que é a condição inicial do ser humano? Antes do John Locke, o Thomas Hobbes tinha dito que o homem é o lobo do homem, ou seja, o pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. O homem é mau por natureza. Vocês concordam com isso? O ser humano é mau por natureza? O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano? O John Locke discorda do Hobbes. Para o John Locke, o ser humano, quando ele nasce, ele não é nem bom nem mal. Ele vai se tornar bom ou mal de acordo com a educação que ele receber. Então, o que vai determinar se o sujeito vai ser bom ou mal? A educação. Então, quando a gente nasce, a gente é uma folha de papel branco. A gente não tem conhecimento nenhum, não temos nem bondade nem maldade. A gente vai aprender a ser bom ou mal de acordo com a educação que a gente receber. Então essa é a condição inicial do ser humano. O ser humano não é bom nem mal. No estado de natureza, o ser humano vivia no estado de insegurança. Por quê? Porque não existia o Estado. A qualquer momento alguém podia vir e te matar, e quem ia resolver isso? A qualquer momento alguém podia te escravizar, te prender, quem ia resolver isso? A qualquer momento alguém podia te roubar. Então, em determinado momento, os indivíduos fizeram um contrato social, criaram a sociedade civil e o Estado, para quê? Para garantir esses três direitos básicos. Então, deu poder ao Estado de garantir a nossa vida, a nossa segurança, a nossa liberdade e proteger as nossas propriedades. Agora, o Estado tem essa função, garantir esses três direitos básicos. Então, em oposição ao governo absolutista, o Locke, ainda criança, ele foi testemunha da execução do rei Carlos I, que era um rei absolutista, em inglês, né? Ele foi assassinado em 1649, no contexto ali da Revolução Puritana na Inglaterra, por ser um tirano, um traidor, um assassino, inimigo público do bem desta nação. Então, qual que é o papel do governo para o John Locke? Ele deve desenvolver boas leis que protejam a vida, a liberdade e a propriedade, né? Protegem esses direitos básicos do povo e as impor tendo o bem público, o bem do povo e da nação como objetivo, né? Então esse é o propósito do governo. O propósito de todo o governo do John Locke é garantir esses três direitos básicos: vida, liberdade e propriedade. A Bill of Rights, que foi a Declaração de Direitos de 1689 da Revolução Gloriosa, ela foi ratificada pelo rei William III em 1689 e foi influenciada pelas ideias de Locke, né? Ela estabeleceu os limites do poder do rei, acabando com o absolutismo na Inglaterra, de acordo com a alegação do John Locke, que o monarca somente governa com o consentimento do povo. Agora o monarca está submetido às leis, as leis são feitas pelo parlamento e o parlamento é eleito pelo povo. Então o povo tem direito a se revoltar. Quando um governante não garantir os três direitos básicos, o povo pode destituir o governante, trocá-lo. Então ele tem direito à revolta. E esse foi o grande legado do Locke, né, do liberalismo político, um grande defensor das liberdades. Então, para o governo ser legítimo, de acordo com Locke, assembleias de representantes eleitos pelo povo, como a Câmara dos Comuns, que é o parlamento. Então ele defende o parlamentarismo. Devem ser permitidas para reuniões e debates. Desde então, o parlamentarismo é o regime de governo da Inglaterra. O rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento. Então, uma declaração de direitos é a garantia do povo contra qualquer governo.
A Declaração de Direitos aí seria uma Constituição, como nós também temos aqui no nosso país atualmente. Isso é graças à influência do pensamento do John Locke, né? E contra a qual nenhum governo pode se opor ou inferir. Então, essa é a Declaração de Direitos, essa Constituição, todo país deve ter para garantir as liberdades básicas de um povo e de uma nação. Então, esse é o pensamento do John Locke, galera.